Fala galera, mais uma aula do FeaDev, continuação da aula de pandas. Agora a gente vai ver um pouco mais de aplicação na vida real, etc. A gente vai continuar com um pouco mais de apresentar métodos de pandas, além do que o Ed já comentou na primeira aula. Mas vamos lá. Tem aqui dividido no sumário, né? Então a gente tem a introdução, que eu vou apresentar as bases de dados. Vou comentar um pouco sobre o lock e iLock, que são métodos para você acessar essa base de dados. Depois a gente vai passar por alguns métodos úteis, que eu separei aqui. Agrupamento, então tem o group by, pivot table bem similar ao do Excel, como vocês vão ver. E aí o melt, que vai ser mais pro pessoal de R ali, que vai estar mais acostumado. Eu também vou comentar um pouco sobre o diff, que pro pessoal que dá fé, eu acho, principalmente, que faz econometria, vai estar bem ali. E o PCT Change é que meio que acompanha o diff ali. Como um curso do FeaDev, talvez seja muito voltado para o que o feano mediano vê, mas as partes teóricas de retorno, etc., eu vou tentar deixar breve. E também vou deixar uma indicação de vídeo aí. A gente tem um vídeo da Isa falando sobre retorno. É uma aula 10 min só sobre retorno, então talvez valha a pena. E aí, no final, aplicações úteis, que é o objetivo da aula, cálculo de retorno. Vou mostrar as bases, melhores retornos para cada fundo, e depois como você junta resultados. Então vou mostrar concat, vou mostrar merge, vou mostrar join. Beleza? Vou importar aqui as bibliotecas. A importante aqui é só o pandas. Eu vou usar uma regressão linear só para mostrar, e o matplotlib só para mostrar umas coisinhas na parte de diff aqui. Mas vocês podem ignorar essa parte, inclusive a última aula do Júlio vai ser sobre matplotlib, sobre plotar em geral. E NumPy vocês já devem ter visto, né? Beleza. São duas bases de dados. Como o programador é preguiçoso, eu dei o nome de CT e AT. CT, no caso, significa carteira, e AT significa ativos. Então, o que eu fiz foi basicamente, eu peguei a carteira de 2 fundos, eu selecionei 2 fundos, peguei a carteira de 12 meses deles para trás, e peguei todos os ativos que eles tinham. E aí, todos os ativos eu selecionei só ações e cotas de outros fundos. Beleza. Vocês estão familiarizados com o info, né? Então, aqui a gente vai ter o CNPJ do gestor, desculpa, o nome dele, o nome do fundo, o ativo, a descrição do ativo, a data. Lembrando que foi 12 meses, então vai ter 12 valores diferentes aqui. E o CNPJ do fundo, no caso, esse fundo aqui. Então, CT Describe aqui, nada muito interessante, eu diria. O mais frequente é esse da Capital. Eu escolhi um fundo da Capital e um fundo da Tower Tree. O fundo da Capital é o mais frequente porque ele é o mais antigo. Se não me engano, ele é de 2017. Devia saber isso, eu já trabalhei lá, mas enfim. Aqui então a gente tem mais ou menos a carinha do nosso data frame de carteiras. Então, de novo, CNPJ, nome do fundo. Então aqui o nome do gestor Tar3, nome do gestor Capitalo Tarcos, e aí o Tar3 fim, crédito privado. Aí você vai ver que tem um ativo, e aí talvez você já seja familiarizado com os nomes de ticker aqui, etc. Mas também tem ativos que não são tão interessantes pra gente analisar, né? Tipo, valores a receber, não interessa pra gente, né? Tem aqui a descrição do ativo que é útil pra isso. E no caso aqui, inclusive, o ativo ele não é só ação, né? Ela é em empréstimo. Então a gente vai dar uma olhada nisso um pouco mais pra frente também. E aí tem a data e o CNPJ do fundo, no caso de cada um desses fundos. Então vocês vão ver que vai ter vários valores repetidos aqui. No caso, esse daqui é o CNPJ do Tarcos, esse aqui é o CNPJ do fundo da Tar3, etc. Aqui o info da nossa tabela de ativos.
ela é um pouco mais diferentona, né? Você tá acostumado com isso daqui. Ela vem bem mais compacta, porque são 146 colunas. Não, desculpa, 131 colunas. Porque são todos ativos que eu peguei das carteiras, né? Então, aqui, o que já é interessante. O index, ele é um index em date time, então aqui a gente tem uma série temporal. Vocês podem ver aqui, eu nem comentei. Mas no read CSV do ativos, eu especifiquei que o index é a primeira coluna, como vocês já viram com o Ed, como ler CSV na outra aula. E eu coloquei parse dates true. Quando você coloca true, ele tenta parsear o index. E se você não quer parsear o index, quer parsear uma coluna aleatória, e você pode passar várias colunas aqui, você coloca uma lista e o nome da coluna. Então aqui eu parsei o data para nossa base de dados de carteiras também. Então aqui está com datetime e o index do data frame de ativos está como datetime também. Então, passando aqui pelo CT, então aqui a gente tem uma data, não é uma string, né, como a gente está vendo. O Pandas e o Python está interpretando como um datetime. Aí aqui para ativo o nosso index vai ser um datetime, então 146 linhas do fim de 2021, eu peguei year to date até o fim de julho. Eu peguei até o fim de julho por motivos X da minha cabeça. Mas eu quis pegar year to date. A gente tem 131 em colunas, que é da BPAC até o ELET. ELET é Eletrobras, se não me engano, né? Não vou saber todos de cabeça, claramente. E todos são float. Vocês vão ver aqui que a gente tem um describe. O describe dele é mais interessante, né? Tem o count, todos vão ser 146, espero. Menos esses aqui. Deu algum problema na hora de pegar, mas não importa pra gente. Aí tem a média, standard deviation, tem os percentage aqui que são interessantes também. E aí aqui a gente tem o head dele, então vocês vão ver que tem várias colunas, inclusive tem aqui os 3 pontinhos indicando que tem mais coisa no meio. Todas começam em 100, porque eu usei uma função, eu peguei com dinheiro os dados, tá? Depois na monitoria, eventualmente a gente mostra como a gente pegou os dados. E aí eu usei o histórico múltiplo deles para pegar tudo, porque lá dá para pegar tanto o ticker quanto fundo. E para os propósitos da aula não tinha problema não ter tipo o valor da ação em si aqui. Mas a gente tem como se a gente tivesse começado com um investimento de R$100 e aí a evolução desse investimento. Vamos inclusive plotar aqui at tail. Tipo, se você comprou o BPAC 5 R$100 dele nessa data aqui, no fim de 2021, hoje você teria 103. Basicamente essa a ideia. Beleza. Eu vou comentar agora um pouco, vou fazer um break nessa base de dados e vou falar um pouco sobre lock e iLock, que são jeitos de acessar a base de dados. E para isso eu vou usar a que o Ed usou na última aula, que é o dados devers. Aí só de dica também, tem 2 colunas a mais que vocês não vão usar, não sei se vocês lembram, Ed mostrando como tirar coluna, etc. Você pode passar esse use calls e passar ou uma lista, você pode passar uma lista com números, você pode passar um range que nem eu passei, você pode passar uma lista com o nome das colunas também, escolha sua. E aí eu também coloquei o índice como 0. Essa base de dados é que vocês vão reconhecer bem, né? Então geração, cursos, média fé, devers, e aí o nome das pessoas como índice. O lock, você usa ele para você buscar dados no seu data frame, né? Lembrando sempre, isso é uma coisa que sempre me confundia na escola com matriz. Que você tem o I e o J e aí o que é linha, o que é coluna. E importante lembrar, eu acho, tanto para a escola quanto pro Pandas, linha e coluna, é essa ordem que você vai fazer as coisas. Então, vamos procurar a linha Ed. E o lock você usa com o nome
do índice. Então, lock edge, vamos ver aqui, geração 2.0, 5, média fé 6,9, grande edge. Inclusive, se vocês colocarem aqui .name, edge. Então, o lock vocês usam para buscar pelo nome do índice. E vocês vão ver aqui no caso do bailinho, o bailinho era um dos casos que tinha duplicado. Você vai ver que em vez de devolver uma série aqui, né, se eu dar um type aqui, ele vai mostrar que é uma série. Mas no caso do bailinho, você vai ver que como tem duas entradas para o bailinho, ele me devolveu um data frame. Então inclusive aqui type. Por isso que é boas práticas você não ter índice duplicado. Beleza. Dá pra você fazer a mesma coisa com duas brackets aqui. O Ed comentou, né, você fazendo o DV com 2 versus com 1, né, que é aqui é um data frame e aqui é uma série, e é a mesma coisa com lock. Com lock é exatamente a mesma coisa. Aqui eu estou selecionando o Ed e o André, como eu quero selecionar duas pessoas. Eu vou pegar um data frame necessariamente, né, porque eu vou ter duas linhas e várias colunas. É um dado 2D, né. Então aqui eu coloco as duas brackets. Tá bom? E aí, aquela coisa. Linha, coluna. Então aqui eu estou selecionando as linhas Ed e Thaís. E eu estou selecionando a coluna geração. E aí, Ed Thaís e a coluna geração. Então aqui eu tenho os valores de geração, tanto para Ed quanto para Thaís. Aqui vocês podem fazer a mesma coisa, colocar bracket, então geração. Cursos 2022. Aí você fecha e pá. Você selecionou mais de uma coluna também. Então você pode selecionar várias linhas, várias colunas, etc. Uma coisa bem interessante é que você pode colocar os 2 pontos e ele vai pegar daquele valor até o final. Então, tipo, lembrando aqui o dv.head, rapidamente, a gente tem geração, cursos e média. Então, se eu colocar curso 2022 e 2 pontos, ele vai pegar de cursos pra frente. Então, ele pega cursos e média fé pro Ed e pra Thaís. Vai ser bem interessante esses 2 pontos para nossa série temporal. Eu vou comentar aqui em breve. O iLock, ele me lembra muito Cells no VBA. Eu não sei se vocês já mexeram com VBA, mas vou comentar um pouco de VBA agora. Mas o iLock é basicamente o lock, só que em vez de você passar os nomes, tanto das colunas quanto das linhas, você passa os índices. Então, dv.lock 0. Você vai ver que é o Ed, porque ele é o primeiro da nossa tabela, né? Obviamente, deixa eu ver aqui. Cadê o head? Então, aqui está o head, e o Ed é o primeiro. No iLock você está selecionando pelo número do índice, então, tipo, quem está lá não importa. Então, inclusive, eu posso passar aqui um range de colunas. Imagina que eu quero só a geração dele, que é a segunda coluna. Desculpa, eu quero cursos 2022, que é a segunda coluna, e ele me devolve exatamente isso. Aqui eu nem preciso do segundo bracket, me devolve simplesmente 5. Beleza. 0, nome, mostrando aqui de novo que é o Ed, né, dá pra ler que é o Ed aqui, mas só conferindo aqui. Eu vou trocar aqui rapidamente pro Excel, né. Aqui a gente tem o Excel do Devers, eu taquei no Excel, tirei do CSV. E aí só para mostrar no VBA como é parecido, deixa eu trocar a minha aba aqui. Só voltando no Excel, vocês vão ver aqui então que a gente tem Devers, geração, cursos, e tá na mesma ordem. Então o Ed é o nosso primeiro membro. Vamos dar uma olhada no VBA. Eu coloquei aqui o nome como string, worksheets, sheet 1, e aí os cells, que, como eu disse, me lembra...
não troquei a tela. Voltando aqui. E o cells, que me lembra muito o iLock. Então cells, linha, coluna, lembrando sempre essa ordem que você vai fazer as coisas tanto no Excel quanto na escola, vendo matriz, quanto no Pandas. Linha, coluna, valor, vamos printar. E devers. Por quê? Porque no Excel você não tem nome de coluna, né? No Pandas a coluna ela é separada do dataframe em si. Então se a gente quisesse printar o Ed no VBA, a gente ia ter que vir aqui na segunda linha. Deixa eu rodar de novo. Pá. Temos aqui o Ed. Coloquei só de curiosidade. O iLock me lembra muito o Cells. Eu acabo não usando muito o iLock. Geralmente eu prefiro as coisas pelo nome da coluna. Até gosto disso muito mais do que no Excel. Você tem uma coluna nomeada, né? Você pode passar listas, como eu disse, né? Pro iLock, você pode passar ranges. Então aqui com range. Aqui coloquei número aleatório, então ele pegou a geração e ele pegou do Ed e do André. Range, lembrando que ele vai até aquele número, então aqui é como se fosse uma lista 0 e 1. E você pode jogar uma lista com números aleatórios também. Aqui no caso pegou a Ana, Sato e a Alice. Beleza. Não vamos mais usar aquela base, vamos pra frente. Relembrando aqui a nossa tabela de ativos, que ela começa nessa data aqui, no fim de 2021. Ela é bem interessante porque você consegue colocar os 2 pontos, então o Pandas ele vai conseguir interpretar essa string como um datetime. Você não precisa necessariamente passar um objeto de data aqui. Então eu posso colocar 2022, é sempre nessa ordem, viu? É importante a ordem. Ano, mês, dia. Mas aí eu consigo passar qualquer data, tipo dia 9. E aí ele só vai me dar os dados a partir do dia 9. Eu acho que dia 9, inclusive, foi um fim de semana, então ele não pegou o dia 9, mas ele pega dessa data pra frente. Que é interessante, né? Você quer calcular retornos, no nosso caso aqui, né? Você quer calcular retornos para períodos diferentes, então você vai colocar datas de início diferentes. Beleza. Aqui no caso eu também coloquei 10. Aqui no caso eu também coloquei vírgula e 2 pontos, que é a mesma coisa que deixar em branco. É opcional a vírgula e o 2 pontos. O 2 pontos ele diz tudo, ele simplesmente quer dizer tudo. Então eu só especifico que eu quero todas as colunas. Beleza. Voltando à apresentação das bases, né? Agora que expliquei um pouco sobre lock, iLock, que eu vou usar mais pra frente. Aqui a gente vai usar o unique só para explicar como eu peguei os ativos que eu escolhi a partir das bases das carteiras, né? Então o unique ele retorna um array do NumPy. Então vocês vão ver aqui que tem todos os ativos que tem na nossa base de dados de carteira. Então são vários. E aí ele também dropa os duplicados. Então aqui eu só tenho valores únicos. É como se fosse ali no Excel e colocar remover duplicados. Só que você faz isso aqui para uma série. Quando você vai fazer para um data frame, você usa o drop duplicates, que inclusive o Ed usou na aula dele, né? Mas quando você está tratando de uma série, o unique é o que você vai querer. Então, se você ativa o unique 0, se a gente pegar o primeiro valor, lembrando que é um array, né? Então você pode tratar como lista, por assim dizer. Então, pegando o primeiro item, valores a receber, com certeza não vai ser um ativo que vai interessar pra gente. Beleza. Aqui, de novo, então eu tô fazendo o que aqui? Eu tô pegando o tamanho de ativos diferentes nas nossas carteiras e tô comparando com o tamanho das colunas que a gente tem
no nosso data frame de ativos. Então a gente tem 131 colunas no data frame de ativos contra 236 ativos no data frame de carteiras, né? Que foi esse filtro de ações e fundos que eu fiz. Para explorar um pouco mais isso aqui, eu vou explicar sobre set, mas isso aqui é conjuntos. Todo mundo viu na escola, eu suponho, né? Eu coloquei as bolinhas aqui de exemplo, todo mundo já reconhece as bolinhas e os conjuntos da escola. E no caso, a gente vai ter isso daqui. A gente vai ter ativos nas carteiras e contido nele vai ter as colunas no data frame ativos. Só para mostrar como o set funciona no Python, tem inclusive aqui um link para métodos de set, que é interessante. Então eu daria uma olhada. Eu acho set uma coisa bem útil em Python que poucas pessoas usam. Inclusive não tinham mencionado ainda no curso, eu acredito. Mas ele acaba sendo bem útil para você comparar duas séries. Você pode ver aqui que no X a gente tem Petrobras, Itaú e Suzano. No Y a gente tem Eletrobras, Bradesco e Suzano. E o que a gente vai ter no Z vai ser a diferença entre X e Y. E a diferença entre X e Y é justamente Itaú e Petrobras. Porque Suzano a gente tem em comum, né? Então, tipo, nesse caso aqui, Suzano estaria no meio. O difference, ele vai pegar o da esquerda, então a ordem importa aqui. Eu coloquei o X primeiro, difference com Y. E aí retornou Itaú e Petrobras. Você pode ver, inclusive, que não está nem na ordem, né? Aqui a gente colocou Petrobras primeiro e Itaú. 7 é ele não é ordenado por definição, né? Ele é só um conjunto. Aí, inclusive, aqui eu coloquei o Y difference X, que a gente vai ter o Bradesco e a Eletrobras. E aí tem também a diferença simétrica, que ele pega tudo que está fora. Então ele pega tudo que não é a intersecção. Você tem método para intersecção, então eu não vou saber de cabeça. Talvez X intersection Y Suzano, é isso aí. Enfim, são conjuntos e a gente vai usar para explorar as diferenças entre o data frame de carteiras e o data frame de ativos. Beleza. Aqui eu crio um set a partir das colunas de ativos e eu vou ver a diferença com os ativos que eu tenho nas minhas carteiras. Vamos aqui, vamos rodar. E você vai ver que deu vazio. Por quê? Porque tudo que eu tenho nas minhas colunas, eu tenho nos meus ativos. Já lembrando que eu usei as carteiras para pegar os ativos. Então é como se a gente estivesse procurando aqui o que tá fora. O que dessa bolinha tá fora da bolinha dos ativos das carteiras. Então, normal dá vazio, mas se a gente fizer o contrário, a gente tem aqui tudo que tinha de ativo nas carteiras, mas que a gente acabou não pegando no data frame de ativos. Então aqui a gente tem algumas coisas tipo disponibilidade, que é só dinheiro que o fundo tem disponível, investimento no exterior que eles não precisam divulgar para CVM, então os LTN aleatório aqui, NTB. Tem umas ações também, mas se fosse caso tipo empréstimo, futuros, etc., eu também não coloquei na base de dados. Beleza. Aqui é mais curiosidade mesmo. Então, valores a pagar, a posição vendida Deixa eu ver alguma que eu conheço aqui. Posição vendida do BOV11, né? Que segue o Bovespa. Beleza. Aqui a gente tem um drop duplicates dos ativos que estão nas colunas e da descrição deles. Então aqui a gente tem ações, que foi o que eu peguei. Eu peguei ações e cotas de fundos. E só pra gente ver o unique, como você pode fazer várias coisas com ações, né? Então, tipo, apesar de eu ter pegado só ações e cotas de fundos, ele também
esse drop duplicates entre ativo e a descrição do ativo, ele também me trouxe ações por empréstimo e obrigações por ações e outros TVMs recebidos de empréstimo, etc. Mas, lembrando aqui, eu usei o lock, eu fiz um filtro aqui para ele estar nas colunas do ativo, só para explicar. E aí eu selecionei as colunas ativo e descrição do ativo. E aí eu fiz o drop duplicates que vocês já viram com add antes até. Beleza. Só para mostrar de novo aqui. Mesma coisa. Aqui vocês podem ignorar, só para dar para ler inteiro. Nome de gestor, nome do fundo. Eu peguei da Tartree esse fundo aqui, fundo de investimento FIM, crédito privado longo biased, e da Capitalo eu peguei o Capitalo Tarcos Master FIA. E de apresentação da base de dados é isso. Vamos agora para os métodos úteis. Beleza, indo para os métodos úteis então, a gente tem aqui primeiro o Group By e o Pivot Table que andam juntos. O Group By ele é uma função de agregação. Então você vai pegar um dado, você vai juntar ele de alguma maneira para você fazer um sumário, tentar tirar algum insight. Então, tipo, eu agrupo por certa coisa e aí eu vejo, tipo, por exemplo, a soma dele. Então, imagina que eu tenho uma tabela de retornos de ativos que alguém escolheu, eu posso fazer um group by nele, por ativo, e ver qual foi a média de retorno diário de cada ativo. É um exemplo X, mas para o nosso caso aqui, que eu trouxe eu fiz um group by pelo nome do fundo, eu peguei o NUnique, então aqui a minha função agregadora, né? Você vai sempre agrupar por alguma coisa, e você vai ter a sua função agregadora. Isso tanto no Group By quanto na Pivot Table. No caso, a minha função agregadora é NUnique, mas tem várias diferentes. Eu poderia ter usado ponto .count, eu uso inclusive ali embaixo, tem ponto .sum, mas como a gente não tem valores que serviriam para isso, eu optei por não usar. Beleza, então aqui a gente agrupa pelo nome do fundo. E aí a gente pega o NUnique, e o NUnique são... NUnique, então, é tipo um count de valores únicos. E aí, para isso, eu pego do ativo, lembrando por nome do fundo. Então, rodando, aqui, o meu índice, o meu agrupamento, né, pelo nome do fundo. Então, eu tenho dois fundos, lembrando o Tarcos e o Long Badge da T3. E aí, o count de ativos diferentes que cada um deles já teve na carteira. Então, o Tarcos aqui a gente vê que teve 176 e a T3 135. Eu trouxe esse outro exemplo aqui com count normal. Primeiro, eu fiz uma seleção aqui que só essas colunas me importam, então eu pego o nosso data frame de carteiras, eu só pego essas colunas, o nome do fundo, data, ativo. E aí vocês vão ver que eu faço group by por duas colunas, em vez de uma só. Aqui eu fiz uma só, aqui eu fiz com duas, e aqui é o mesmo esquema de série de data frame que vocês viram antes. Tipo, aqui eu só usei um, então eu não preciso do bracket extra. Aqui eu tô usando duas, então coloco bracket. Então, group by tanto pelo nome do fundo quanto pela data. Vocês vão ver que a ordem importa. E aí o count. E aí, como a única coluna que sobrou aqui é o ativo, ele vai fazer o count do ativo. Vocês vão ver que a ordem importa porque nome do fundo, Capitalo Tarcos, e para cada mês do Tarcos, você tem aqui uma linhazinha, e aí o count de ativos dele. Vocês vão ver que eu vou fazer essa mesma coisa no formato de pivot table ali embaixo, que vai ficar um pouco mais bonitinho. Coloquei aqui de curiosidade, inclusive se vocês fizerem aqui o index, vocês vão ver que isso daqui é um multi-index. A gente não vai comentar sobre o multi-index, porque acaba sendo um pouco complicado, mas se eu quiser selecionar com lock uma linha específica aqui, vamos pegar essa 133 que está na mão, eu vou ter que passar dois índices, porque ele é um multi-index, então significa que ele tem vários índices.
Então eu passo aqui uma tupla. Então primeiro o nome do meu fundo e o meu segundo índice, que é a data. Vou copiar e colar lá também. Inclusive, nem cabe na tela, mas 2021. Vamos dar um Enter aqui só pra caber. E aí, você vê que me deu 133. Mas, de novo, multi-index complicado. Não, a gente não vai abordar na aula. Mas coloquei aqui de curiosidade. Beleza. Aí para pivot table, vocês vão ver que é bem parecido. A gente vai agregar por alguma coisa e a gente vai ter uma função agregadora. No caso aqui eu quero agregar a descrição do ativo. E a minha função agregadora é um lambda. Eu não sei se vocês já comentaram lambda no curso, mas o lambda é basicamente uma função que você define ali na hora. No caso aqui, lambda x. Então, eu vou agrupar por alguma coisa. E aí, para cada item desse agrupamento, eu vou usar essa função aqui que eu defini na hora. E aí, no caso aqui, eu pego o x, então provavelmente vai ser uma série. Aí eu pego o unique, lembrando que isso daqui devolve um array do NumPy, dropando os valores duplicados. E aí eu pego simplesmente o tamanho dela. Então aqui o que essa função faz é, eu conto a quantidade de descrições de ativo diferentes para cada nome de fundo e para cada data. Aí aqui como é uma pivot table, eu defino o que eu tenho no índice e eu defino o que eu tenho nas colunas. Então, tipo, fica mais fácil, comparado com o group by, na minha opinião, de fazer alguma coisa mais bonitinha. Vamos rodar aqui então para ver. Então, tipo, por exemplo, aqui, em julho de 2021, o Tarkus teve 16 descrições de ativo diferentes, enquanto o T3 teve 9. Aí, o T3 teve um crescimento grande aqui de diferença de descrição de ativo, número de descrição de ativo entre julho e agosto de 2021. Só de exemplo, aqui eu faço com ativo, contando de novo, o unique de ativos. Isso daqui vai dar diferente do count, como vocês vão ver. Lembrando que eu posso não ter só o papel da ação, mas posso ter como empréstimo, posso ter futuros, etc. Que é exatamente essa última tabela. Essa última tabela aqui, vocês vão ver que a minha função agregadora foi só um count. Vocês têm essas opções de string aqui para você passar também, dá para passar sum. Você pode passar a função do NumPy aí, se eu quiser pegar um... É porque não vai rodar, porque não dá pra você tirar média de string, né? Mas no caso aqui, dá pra se contar. Então, essa tabela aqui é exatamente a primeira tabela, aquela group by que eu fiz antes. Então, 133,40, só pra gente bater lá. 133,40. E para essa última aqui eu também vou trocar aqui pro Excel, só para mostrar fazendo lá, que dá para fazer a mesma coisa. Você vem aqui em Insert, Pivot Table, ele já seleciona o range para você. Nome do fundo, values, ele inclusive já colocou o count pra gente. E aí data. Nossa, eu odeio esse agrupamento de data que ele faz. Enfim. Mas a gente pode ver aqui, junho, 133,40. Fé, que eu não quero ficar clicando nos maisinhos aqui pra conseguir ver todos os dados. Por algum motivo o Excel ele decide agrupar automaticamente por quarter. Enfim, só mostrando, se você mexe com o Excel, então você provavelmente já fez uma pivot table, então o formato é bem parecido. Você define o que tem nas linhas, você define o que tem nas colunas. Se a gente voltar lá rapidinho no Jupyter, aí você tem o que tem nas linhas, no caso aqui índice, você tem o que tem nas colunas. Você falou a função agregadora, no caso ali o Excel ele colocou automático count pra gente. E você fala o que você quer no seu valor, né? Então, é exatamente isso que a gente vê no Excel. A gente tem aqui count do ativo, a função agregadora e o valor.
o que tem no índice, então as linhas, e o que tem nas colunas, que é a data. No caso do Excel, eu gosto de agrupar por ano e quarter, por 0 motivos. Beleza, voltando pro Jupyter, a gente tem o Melt. O Melt, para esse caso, acaba não sendo tão interessante. Eu peguei essa tabela aqui que a gente acabou de ver para fazer o Melt. E ela é basicamente... A diferença é entre uma tabela num formato wide e no formato long, né? Então, tipo, isso aqui seria uma tabela no formato wide, isso daqui seria uma tabela no formato long. Pela minha experiência, o pessoal de R acaba usando bastante nesse formato aqui os dados. São dados, tipo, também você pode dizer em painel, então para datas diferentes você tem valores diferentes. Então aqui, ó, pro Tarcos e pro T3 para junho de 21, a gente tem aqui os valores diferentes. E mesmo no Python, de vez em quando você acaba trabalhando com dados nesse formato. Tem biblioteca que emula o ggplot, tipo a Plot9, que para você plotar retorno eu tive que fazer um melt lá nos meus retornos. Para esse exemplo, de novo, não é tão interessante, mas é basicamente o contrário do pivot table. Só para vocês ficarem sabendo. Beleza. Passando aqui então para outra parte, sobre diff. O começo aqui vocês não precisam se importar tanto. Só basicamente que é uma série aleatória. O NP-random-range, ele gera valores aleatórios entre 0 e 1. Então isso daqui, espero que tenha uma média perto de 0.5. Vamos conferir. 0.45. Tá bom o suficiente, sei lá. Sem amostra só. Então tá bom. E aí eu ploto ela só pra você ver. Aqui pro diff, eu quis colocar pelo conceito de estacionariedade, que eu não sei o quão familiar gente de outros institutos vão estar, mas tipo, é basicamente uma série temporal de plano liso. Então, tipo, ela tem uma variância mais ou menos constante, não tem nenhuma flutuação periódica, então tipo, ela vai mais ou menos reta. Não sei como explicar isso em termos muito simples, mas tipo, aqui você pode ver, se você fosse traçar aqui uma média, você traçaria uma média perto do 0.45 lá que a gente viu, né? Então, tipo, basicamente essa ideia, é uma reta. Beleza. O que eu faço aqui, eu coloco uma tendência no nosso y. Então, o arrange, ele é bem parecido com o range do Python normal mesmo. Então, ele só cria uma série. E aí, eu adiciono uma tendência. Eu adiciono uma tendência de um jeito bem zoado, mas é só pra fazer ela crescer, basicamente. Aí fica assim a nossa série. Então, vocês podem ver que agora, se fosse traçar a reta no caso está traçada pra gente, ela não é mais horizontal. E o diff, ele ajuda em resolver isso daí, principalmente para... Então quem viu a econometria, quem viu ali os Arima da vida, já viu o diff, mesmo sem saber, que ele basicamente ele pega o valor em T1 e subtrai o valor em T0. Então, tipo, T1 sendo o tempo 1 e T0 sendo o tempo 0. Então, eu pego sempre um dia e subtraio o valor do dia anterior. Então, eu faço isso para todos os dias da minha série. E aí, isso tende a tirar a tendência da nossa série. Vocês podem ver que, de novo, aqui a gente conseguiu obter uma linha reta com o diff. Vocês podem ignorar o código de regressão linear aqui, de plot. A gente vai ter uma aula só de plotagem, que vai ser a próxima com o Júlio. Então, vocês podem ignorar essa parte. Mas só para mostrar que te ajuda a tirar esse tipo de tendência. No caso aqui, foi ruim porque
ela não é estacionária, ela deixou de ser estacionária, né, no caso, porque agora a variância dela muda, né, de novo. Como eu disse, eu criei a tendência de um jeito meio porco, mas para mostrar a função do diff é interessante. Beleza. Passando aqui então para a próxima, que é o PCT Change, que anda de mão em mão com o diff. O PCT Change é basicamente o retorno diário. Como você pode, se você estiver lidando com dados diários. Vou mostrar no Excel primeiro como você faria, porque eu imagino que pessoas já podem ter feito. Quando você vai mexer com retorno. Então aqui a gente tem, eu peguei as 3 primeiras colunas só pra mostrar. Você vem aqui, você pega o dado, você subtrai o anterior. E isso aqui é o diff, inclusive, só de comentário. Isso aqui é o diff, vou botar um número aqui só pra mostrar. E a diferença entre o diff e o PCT Change é que você divide pelo valor inicial. Então, voltando aqui pro... deixa eu fazer assim. Isso aqui é o nosso retorno diário entre o dia 31 e o dia 3. Diário, né? Menos 3,8, então a gente pode vir aqui, pode estender, pode... Só para ficar fácil. Então aqui a gente tem os retornos diários para cada um desses ativos, para cada um dos dias da nossa série. Lembrando que vai desde o dia 31 do 12 de 21 até o fim de julho desse ano. Então, basicamente é isso aqui, o PCT Change. É assim que você faria no Excel. E aí eu vou mostrar várias maneiras de você fazer no Jupyter. Voltando para o Jupyter, então. Você pode fazer o Shift. O Shift ele joga o data frame para frente. Vocês podem lembrar que o 100 antes estava no dia 31 do 12. Agora ele está no dia 3 do 1. E aí você pega o seu data frame normal, você subtrai o data frame shiftado e divide ele. Então vocês podem ver aqui deu menos 0.04, questões de arredondamento aí aleatórias do Pandas, mas é a mesma coisa, menos 1.8, menos 1.8, beleza. E fazer isso daqui é literalmente a mesma coisa que você fazer o diff, né? Lembrando que você está pegando o T1 e subtraindo o T0. Aqui eu estou pegando o T1 e estou subtraindo o T0. Então, eu tenho diff.add. Literalmente a mesma coisa. Mesmo data frame, mesmo arredondamento aqui estranho. Mas, então, vocês podem ver como o diff é ligado ao PCT Change. E aí o PCT Change é simplesmente uma função que te facilita muito, porque ele faz todos esses passos de uma vez. Então você não precisa ficar lá selecionando 3 células diferentes, colocando os parênteses que o Excel, eu não sei se é só comigo, mas odeia. E beleza, PCT Change, então aqui você tem o retorno diário para cada um desses ativos. Aqui um passo, então já tem um retorno diário para todos os meus 131 ativos. Aqui eu coloquei um iLock para quê? Só para mostrar que tá, desculpa, perdão. Aqui ele naturalmente, né, como você tá, vou voltar no Excel. Como você tá calculando o retorno diário, o primeiro dia você não consegue calcular, né, porque você não tem dado anterior. Lembrando que o diff é o T1 menos o T0, você não tem o T0, então você não consegue calcular. Voltando no Jupyter, então, a gente tem vários jeitos de lidar com essa falta de dados. Você pode só fazer um iLock 1, então ele deleta, entre aspas, ele só ignora a primeira linha. Ou você pode preencher a primeira linha com algum valor aleatório que você quer. No caso aqui eu escolhi preencher com 0, então aqui eu fiz iLock 0, então eu peguei a primeira linha e eu falei que ela vai ser 0. Então aqui eu tenho aqui com 0. Isso aqui facilita na hora de você calcular o retorno, porque
aí o início do gráfico ficando bonitinho no zero, sabe? Tem gente que reclama por isso, inclusive várias vezes no trabalho reclamaram por isso, que o gráfico não começa no zero, o gráfico não começa no 1, independente. Então, boas práticas você não simplesmente se livrar da primeira linha. Beleza. Vamos aqui para a parte de aplicações úteis, né? Aplicações úteis para o Fano é cálculo de retorno. Então, quando comentaram comigo para fazer uma aula um pouco mais prática, um pouco que vem no estágio, cálculo de retorno foi obviamente, né? Tem vários jeitos de você fazer o cálculo, né? Tem inclusive aquele que eu comentei no Excel antes, de você pegar o último valor, subtrair, dividir pelo primeiro, que você já tem um retorno. Mas no Pandas você comumente faz com o PCT Change, até porque fica fácil de você plotar depois. Aí eu mostro só de curiosidade também. Mas para você calcular o retorno com os retornos diários, né, com o PCT Change, vou mostrar até no Excel. Um momento. Beleza. Já deixei calculado aqui pra gente não ter muito trabalho, mas lembrando, deixa eu inserir uma coluna aqui só pra ficar mais fácil de ver. Aqui são os retornos diários. O que eu fiz aqui foi, eu coloquei o 1 no começo, né? Lembrando, para o chefe não reclamar que o gráfico não começa em 1. Aí você basicamente pega o valor da esquerda, soma 1. E é isso. Você dá 2 cliques aqui e ele desce até lá embaixo. Aí fica assim aqui, blá blá. E aí aqui você só faz o produto. Você faz o produto dos retornos diários. E aí você tem aqui o 103,6, 97,7 e 119,1. Só que lembrando que você somou 1, então você subtrai 1 depois. Você soma 1 pra não zerar o seu produto, né? Mas aí você tem que lembrar de subtrair, porque 97,7 não é um retorno de 97%, assim, uma perda de 2,3%. E se a gente comparar esses valores aqui com o próprio com dinheiro, já dá pra bater aqui que deu certo o resultado, então 19%, ou 119, 109, 97, 97 e 103, 103. Lembrando que o com dinheiro simulou como se a gente tivesse começado com 100 reais investido. O nosso cálculo é como se a gente tivesse começado com 1 real. No caso tá em porcentagem, né? Então 100% é 1. Com 1 real. E aí a gente teve o retorno aqui de 3,6%, menos 2,3% e 19,1% para essas 3 ações aqui. Beleza. Vamos ver... vamos comparar aqui no Python. Exatamente isso. 3,6. Opa, não troquei. Mas eu rodei. Juro que eu rodei. Rodei de novo. 3,6, menos 2,3 e o 19,1 que a gente calculou no Excel. Eu fiz aqui de curiosidade também o top 5. Então aqui eu fiz um ponto sort values. Ele é literalmente o que diz o nome, ele dá o sort nos valores. E aí o padrão é crescente, então você só coloca falso para isso, porque você quer descendente, né? Já que você quer ver as melhores ações. E aí aqui a gente tem a Hypera, né? Patrocínio Corinthians, então, da hora. Eletrobras, Petrobras. Eletrobras faz sentido, né? Mesma empresa, só o tipo de ação diferente. Beleza, mas é aquele processo. Você tem os retornos diários na TPST Change. Você soma 1 para não tender a 0. Você faz o produto disso. E você subtrai 1. E você chega no retorno. E aí você só seleciona do jeito que você quer selecionar. No caso aqui, como proposta para a última parte, a gente vai calcular o top 10 geral. Então, tipo, de todos os dados que a gente tem, qual que é o top 10. Aí a gente calcula o top 10 para os ativos que o Tarkus operou. E o top 10 para os ativos que a T3, Longo Bias, operou. Beleza.
Aqui o filtro para pegar os ativos eu fiz de dois jeitos. O primeiro eu fiz com lock e o segundo eu fiz direto. Eu acho que eu vou explicar pelo segundo primeiro porque fica mais claro, mas basicamente eu pego a série do ativo, então eu já estou trabalhando com uma série, então na hora de eu pegar os valores únicos eu vou usar o ponto unique, né? Não vou usar o drop duplicates. E aí a partir dessa série eu faço um outro filtro. Eu faço um filtro duplo, então eu uso o AND aqui. Vocês podem lembrar que o Ed usou um filtro duplo no exemplo dele também. E aí eu basicamente pego ativos que estão presentes nas colunas do nosso data frame de ativos, né? E aí também eu quero que o nome fundo seja T3, fim, crédito privado long biased, porque eu quero só os ativos que a T3 operou nesse fundo. E aí pro Tarkus eu faço com lock, faço o mesmo filtro, exatamente o mesmo filtro, só para garantir que tá nas colunas. O nome do fundo eu quero que seja Capital Tarkus Master FIA. E aí eu pego o ativo, e aqui lembrando que se você colocar uma bracket, nenhuma bracket, ele te dá uma série, mas se você colocar duas ele te dá um data frame. Como eu quero pegar os valores únicos, eu quero uma série mesmo, então eu coloco vírgula, e aí só o nome da coluna. Aí eu fecho aqui o lock, aqui boas práticas também, só pra ficar separadinho, bonitinho, e você conseguir ler tudo sem precisar dar o scroll pra direita. E aí eu pego o ponto unique também. Então rodando aqui, eu vou ter dois arrays do NumPy, ativos Tarkus, que tem os ativos que o Tarkus operou, que estão na nossa base de dados, no nosso data frame de ativos, e o ativos T3, que é a mesma coisa só que para T3. Beleza. Aí fica bem simples. Como o nome, eu não sei se vocês lembram, mas o nome das colunas do data frame de ativos, ele já é o próprio ativo. Então eu só coloco a T, e aí para selecionar as colunas eu coloco a minha lista de colunas que o Tarkus operou, e aí o mesmo processo. Return diário, soma 1, produto, menos 1, sort values, e aí eu pego o top 10. Lembrando que eu vou pegar o top 10 geral, o top 10 dos Tarkus e o top 10 da T3. Caramba, quanto T? Os dois sons começam com T. Beleza. Então a gente roda, de novo, é o mesmo processo, só pegando o top 10. Vocês vão ver mais pra frente que pegar o top 10 aqui acaba sendo relevante na hora de juntar eles, porque a gente tá essencialmente jogando o dado fora, né? A gente não tá vendo todos os ativos que foram operados no geral, a gente não tá vendo todos os ativos que foram operados pelo Tarkus e nem todos da T3. Para juntar os resultados, eu vou mostrar aqui o top 10 geral. Top 10 geral. Vocês vão ver que é uma série, né? Pela carinha dele. Se eu mostrar no type, vai ficar óbvio que é uma série. E quando você vai juntar a série, o jeito mais fácil de juntar a série no Pandas é com o concat. Então o concat foi a primeira opção que eu usei, mas eu acabei usando duas outras pra mostrar pra vocês. Beleza. Então pd concat, top 10 geral. Você vai passar uma lista pro concat. O concat ele é de concatenar. Então você passa uma lista que ele vai concatenar todos os itens da lista. Então eu abro a lista, fecho a lista aqui. Top 10 geral, top 10 Tarkus, top 10 T3. Eu dou um rename em cada um, só para o nome ficar bonitinho. E aí você passa o parâmetro de axis. O axis 1 significa colunas, que eu quero juntar ela, eu quero concatenar em colunas. Mas tipo, se eu tirar o axis, o padrão é 0. E aí tipo, ele só me dá uma lista grande com os retornos, que não é o que eu quero. Como eu quero concatenar com as colunas, então eu passo aqui o axis igual a 1. E aí aqui você vê o problema de fazer o 10 aqui e não o 10 de repente aqui. Porque, por exemplo, a gente tem o retorno
desse ticker aqui, assai 3, mas ele não tá aparecendo aqui, ele tá com não, porque a gente jogou o dado fora, entre aspas, aqui em cima. Isso pode ser feito de forma intencional, né? De repente você quer mostrar que, por exemplo, o Tarkus não operou esse ticker aqui quando ele foi melhor do que, tipo, 1, 2, 3, 4, 5 tickers, sabe? Então, talvez o Tarkus deveria ter operado esse ticker aqui. Mas, não... Depende, é opcional. É só você ver aonde você tá tirando os dados, aonde você tá jogando dado fora pra você chegar no seu resultado final, né? Que no caso é essa tabelinha aqui do top 10 ordenado pelo geral. Aqui eu escolhi ordenar pelo geral, né? Então tá tudo ordenado pelo top 10 do geral. E aí tem os nans depois, mas aí quando junto com o Tarkus e o Tar 3 você pode ver que tem os nans no meio da tabela. Para os próximos dois, que é o merge e o join, tem vários tipos de joins. Esse aqui é da minha aula de SQL que eu fiz pro FEADEV. É aquela coisa de conjunto de novo. Você tem vários tipos de joins. Você pode fazer o left join, então você junta as coisas da esquerda com o que você tem intersecção na direita. Você pode fazer o full join, que você tem você junta as coisas de ambas, que é o caso que eu fiz aqui, né? Eu tenho tudo da tar3, eu tenho tudo do Tarkus, eu tenho tudo geral. O full join é o que a gente vai usar. Tem o right join e tem o inner join, que você só pega o que tem em todos. Então, tipo, se eu fizesse um inner join aqui no caso, eu droparia todos esses nans aqui e só teria valores no índice que todos têm. Então, tipo, essa coluna cai, 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 essa coluna cai. Beleza? São os tipos de joins. Vocês já devem ter visto, vocês viram SQL ou alguma coisa assim, mas é bem parecido no Python. Você tem duas opções. Você tem a opção do merge, você tem a opção do join. Geralmente eu pessoalmente uso o merge, mas você tem o join também, eles são extremamente parecidos. Uma questão que é importante, que foi por isso que eu optei por mostrar o Concat primeiro, é que você não pode usar merge com série, você só pode usar com data frame. Então, de novo, boas práticas, abre parênteses, fecha parênteses. Eu gero um data frame a partir da minha série, então é só pd.dataframe e eu coloco a série dentro. Aí ele já cria o data frame pra mim, não é nada complicado. Já dou o rename nele também, pra ficar bonitinho. Aí, o que? Ponto merge. Com o top 10 Tarkus eu faço o rename do Tarkus. E aí eu uso o left index e o right index. Aqui é basicamente o que eu vou usar para juntar essas duas tabelas. Então eu estou usando o index da esquerda. Quando eu crio o data frame, o nome, lembrando aqui, só top 10 geral. Top 10 geral. Lembrando aqui, o nome das ações vai servir como índice quando eu crio o data frame. E para a série aqui, ele vai servir como índice também. É curioso que você só precisa transformar o data frame da esquerda em data frame. O da direita pode continuar como série. Eu dou rename, né? Já comentei isso. E aí how outer. E o outer é o full join que eu comentei antes. Dá pra você fazer left, então você só teria os ativos a partir do geral. Você pode fazer right, que daí você usaria os ativos do Tarkus como base. Mas no caso, como a gente quer o outer, a gente quer exatamente o mesmo resultado daqui. Então, outer. Aí, outro merge. Então são dois merges em sequência, com o top 10 da T3. Aí a gente faz o rename, usa o index de novo e outer. Uma curiosidade do merge que eu percebi é que quando você roda sem o sort values, ele ordena por ordem alfabética no index.
mas não é o que a gente quer, né? A gente quer ordenado pelo geral. Então, para ficar igualzinho o primeiro lá, a gente faz um search values no geral, o ascend em false de novo para deixar o maior primeiro, e a gente tem exatamente o mesmo data frame que o concat, só que com o merge. Parece mais complicado, mas dependendo do que você quer ou dependendo do que você precisa, o concat não vai ser suficiente. Então é bom aprender os métodos diferentes. E a gente tem a mesma coisa, só que com o join. O join também você não pode usar com série, então eu usei o data frame. Aí você faz o join. Por padrão, o join ele usa o index para fazer o join, então não tem problemas com isso. Aí eu só dou um rename, eu falo how e eu dou sort. O processo é bem parecido, só não precisa especificar que está usando o index. E aí a gente tem de novo o mesmo data frame. Só porque eu prometi lá em cima e esqueci pra plotar como ficar fácil. Aqui até pst change. Aí você troca aqui para ele ficar acumulativo. E aí você deixa eu não ser burro e não plotar 131 colunas. Vamos plotar as 3 que a gente está olhando. Fiz besteira. Esqueci. Acabei de ensinar o Elo que eu esqueci. Plot. Então aqui a gente tem o Bebak, o Rapt 4 e o Semig 4 que a gente viu. E foi esse o caminho que eles trilharam no ano até agora, né? Desde 31 de dezembro até o fechamento de julho. Era essa a aula. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que não tenha ficado muito complicado a parte de retorno. De novo vai ter uma aula dedicada sobre retorno no canal. E espero que vocês tenham gostado. As funções que vocês viram são úteis para várias coisas, principalmente das primeiras 2 partes, fora finanças, fora gente da fé, econometria, etc. Então espero que tenha ficado uma aula útil para vocês. A lista vai estar bem simples também. Se eu não me engano, não tem nada de retorno nem nada. Então foi mais pra curiosidade aí, matar a curiosidade. Era isso. Valeu. Próxima aula de plot com o Júlio. Então vai ser uma aula foda. O Júlio, pessoa 10 de 10 e manja muito. Fechamos aí. Valeu, galera.